Soberano Deus, eterno amado Pai, sempre agradecendo, sempre procurando, Pai, reconhecer o que o Senhor tem feito por nós em tempos tão difíceis. Nunca, Pai, passamos tempos assim tão esquisitos. Nós estamos nos acostumando e caminhando porque o Senhor tem nos orientado, tem nos ensinado. E é por isso que vai chegando no final do dia, nós vamos agradecendo por tudo que aconteceu nesse dia. Nós somos gratos a Ti. E sabemos que são propósitos seus, tudo que acontece nas nossas vidas, porque elas estão entregues nas Suas mãos. E agora também, Pai, mais uma vez o Senhor permite que nós estejamos aqui reunidos em nome de Jesus para estudar a Tua Palavra, para podermos aprender mais, para vivermos melhor essa palavra, que é tão difícil de ser vivida, Pai, porque envolve tantas coisas nas nossas vidas, envolve renúncia, envolve querer, envolve vontade, envolve fé. Mas em nome de Jesus, nós esperamos que ao final dessa parte, desse capítulo, do livro de Êxodo, capítulo 7, nós sairemos daqui sempre melhores, sempre transformados, pessoas melhores. É o que apresentamos, Pai, nesse início de trabalho. No nome de Jesus. Amém. Amém. Êxodo capítulo 7. Vamos pegar lá o finalzinho do 6. Êxodo capítulo 6, versículo 28. É o final do capítulo. Nós iremos 28, 6. 6, 28. E aconteceu que, naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo a ti. Então disse Moisés perante o Senhor: Eis que eu sou incircunciso de lábios. Como, pois, me ouvirá Faraó? Então Moisés novamente ele diz que apresenta um defeito. Ele não tem o domínio no falar. Ele acredita que lá na hora ele vai gaguejar, não vai conseguir passar o que o Senhor está pedindo perante Faraó. É por isso que alguns historiadores dizem que ele seria gago, mas não é. Então Deus no 7 ele vai começar procurando mais uma vez sanar essa dificuldade de Moisés apresentada por ele. Deus precisa, o plano de Deus continua em andamento, o plano de salvação, o plano de retirar o povo de Êxodo, lá do Egito, e Deus vai trabalhar visando sanar esse problema. Pode ler, missionário 7. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó que deixe os filhos de Israel da sua terra. Então Deus vai colocar Moisés como enviado dele perante Faraó, como se tivesse o próprio Deus lá frente a frente com Faraó, e vai colocar Arão como profeta falando para Moisés, falando no lugar de Moisés.
Arão irá como profeta e ele que vai, né, trazer a palavra perante Faraó. Eu, porém, endureci o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais Nós e as já, minhas maravilhas. nós já vimos isso. O que ele endurece o coração de Faraó? Faraó, por ele, pela ação dele, pelo querer dele, já não deixaria o povo partir mesmo. Então, o que Deus faz? Deus chama a responsabilidade de endurecer o coração de Faraó, que é como se ele não quisesse que o povo saísse. Por que ele faz isso? Para Faraó alcançar a misericórdia. Então, o próprio Deus assume que ele que está endurecendo o coração de Faraó, para ele alcançar a misericórdia. Nosso Deus é tremendo, né, amados? E ele vai multiplicar no Egito os sinais e maravilhas. Faraó, porém, não vos ouvirá. E eu porei a mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito com grandes juízos. Deus vai trabalhar, se ele não ouvir, então Deus vai pôr a mão dele sobre o Egito, o povo, para tirar seus exércitos, seu povo de lá. E ele vai vir com o quê? Com grande juízo por essa recusa de Faraó, de reconhecer que ele é o Senhor e não está dando ouvidos ao pedido de Deus para retirar o povo dele de lá. Então ele vai vir com juízo. O que é juízo? É uma sentença que será decretada ao povo do Egito. Sim. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então nós vamos ter duas situações aqui. O poder de Deus a ser conhecido pelo próprio povo de Israel, porque ele diz, eu sou o Senhor. Mas eles vão conhecer o poder de Deus através dessas maravilhas e desses sinais que eles vão fazer, para o quê? Para a redenção do povo de Israel. E o poder de Deus a ser conhecido pelo povo egípcio para o quê? Para juízo. Eles vão conhecer o poder de Deus, mas o quê? Através do juízo. E vai ficar bem claro, eu sou o Senhor, Jeová. Eu sou o Senhor. Quem comanda tudo é Ele, o Senhor. Ele é o Senhor. Então todos eles vão conhecer de uma forma ou outra que essa revelação, eu sou o Senhor. Então fez assim Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara. Assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. Isso. Nós já vimos isso. Moisés ele vai sair do Egito fugido com 40 anos. Quando ele volta e Deus o chama para essa empreitada da retirada do povo, são mais 40 anos. Então, quando ele vai iniciar esse trabalho, né, sob a ordem de Deus, ele já tem 80 anos. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: quando o Faraó vos falar, dizendo: fazei por vós algum milagre, dirás a Arão: toma a tua vara e lança-a diante de Faraó, e se tornará em serpente. Isso. Então, se ele pedir alguma prova, um milagre, já estava pronto lá o quê? Bastão, né? Vai jogar, como ele já tinha orientado lá desde o começo. E ele vai virar o quê? Uma serpente. Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. Isso. Lá na frente de Faraó, então eles já vão dar uma prova, né, do poder de Deus. A vara se transforma em quê? Em serpente.
E Faraó também chamou os sábios e encantadores e os magos do Egito. Fizeram também os mesmos com os seus encantamentos. Porque cada um lançou sua vara e tornaram-se em serpentes. Mas a vara de Arão tragou as varas deles. Então, eles são o quê? Encantadores, são ilusionistas, mentirosos. Então, mágicos, na verdade. Então, eles conseguem lá na magia deles também fazer. Só que o poder do Senhor, ele não é mágica não, é poder mesmo. Então, ele vai lá, a serpente do Senhor vai lá e devora essa falsidade desses magos aí, desses mentirosos. Quer dizer, o poder do Senhor o quê? Prevalece, mas Faraó também não reconhece. Porém, o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Isso. Então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. O Faraó não reconhece esse milagre, né, que ele foi feito e está com o coração realmente determinado, endurecido a não deixar o povo partir. Não deixar o povo ir lá no Monte Sinai, no deserto, adorar o Senhor. Ele está determinado, predestinado a não deixar o povo sair. O coração está totalmente duro nessa posição dele, endurecido. Vai pela manhã a Faraó, eis que ele sairá às águas, põe-te em frente dele na praia do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobre. São instruções do Senhor que vai haver, ele vai lançar a primeira praga sobre o Egito, e ele posiciona Moisés e Arão de uma maneira que Faraó passa a ver que são eles, né, que estão fazendo. E Moisés já declarou mais de uma vez, ele está o quê? Amando do Deus Altíssimo, amando do Senhor. Quem está operando é quem? É Deus. E lhes dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me tem enviado a ti, dizendo: deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Ele continua declarando. Deus trabalha dessa forma, né, amados? Ele vai avisando, ele vai dando chance. Porque vem o quê? Vem juízo igual nós estamos vivendo esses últimos dias, né? O juízo está chegando, a tribulação e a grande tribulação estão chegando. O juízo de Deus está chegando sobre a terra. E ele vem avisando, levanta profetas, levanta homens para pregar o evangelho dele, mas o quê? Para o quê? Para salvar, para redimir, para livrar as pessoas do juízo. Deus sempre tem essa visão, esse amor de quê? De salvar. Deus quer salvar. Não é diferente aquele. Quantas vezes Deus já falou, né? Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue. Então, mais uma vez ele diz que é o Senhor, por quê? Lá no começo o faraó debochou dele. Quem é esse Senhor? Quem é esse Deus? Eu não conheço ele. Então ele diz que ele vai conhecer quem é ele vai começar a operar o quê? As maravilhas. E ele, mais uma vez, declara que ele é o Senhor e ele vai usar um instrumento para essa operação grandiosa. Fisicamente falando, ele vai usar uma vara, um mínimo, né? Para dizer que é ele que está fazendo, o mínimo que ele está usando, um pedaço lá de pau, para movimentar tudo isso que ele vai fazer. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios nascerão bebendo a água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito,
sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se torne em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. Vamos entender, procurar entender a importância. Ele está falando o quê? Do Rio Nilo. A importância que o Rio Nilo tem, a dimensão do que está sendo, que vai ser feito pelo Senhor sobre aquele povo. Vou pedir para o Breno colocar a imagem do mapa do Rio Nilo para nós analisarmos. Vemos como esse rio. Podemos observar esse mapa do Rio Nilo? Amém. Amém? Sim. Então o Rio Amém. Nilo ele vai nascer lá na Etiópia. Ele sobe, na verdade. Ele vai em sentido contrário, tá vendo? Ele nasce no sul e vai desembocar onde? Lá no Mediterrâneo. Lá em cima, onde é a terra de Gozém, onde estão o quê? Os israelitas, o delta do Nilo lá em cima, né? Então ele vai em sentido contrário. Aí nós vamos ter identificado sempre o Alto e o Baixo Egito. O Alto fica aqui no sul e o Baixo lá no norte. Então, se nós vemos, vocês estão vendo o rio cortando o Egito todo? A importância desse rio. E se nós vermos tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, é tudo deserto. Então, tudo que acontece no Egito está o quê? Próximo ao Rio Nilo. Porque se houver grande distância, vai cair aonde? No deserto, onde não tem nada. Então, o Rio Nilo, a dependência desse povo, né, egípcio, é total dele. Tudo que foi a colonização, tudo que foi feito nesta terra é em cima no Rio Nilo. Amém? Transporte de pessoas, mercadoria, Amém. a água que eles utilizam para beber, para banho. Então, o rio movimenta tudo. Ele foi fundamental para o desenvolvimento da civilização egípcia em deserto árabe do Saara. O rio corta toda a região do norte a sul, proporcionando um estreito e fértil vale, no qual os egípcios se abrigaram entre 3.200 a.C. Então, a pesca, a alimentação, esse rio ele tem certa época do ano ele transborda, onde toda a agricultura é feita. Então, a dependência do povo egípcio para esse rio é o quê? Total. Eles dependem totalmente desse rio. E o que Deus vai fazer? Deus vai confrontar com essas pragas o quê? Pode tirar, Aurélio, já deu para... Nós temos uma ideia da importância desse rio. O que Deus vai fazer na verdade? Deus vai confrontar esses deuses do Egito. Porque o Egito, como nós vimos, ele tem essa extensão norte e sul. Então, não tem um Deus único, a não ser o Deus Osíris, que ele é bem adorado, mas não é o único. Não é unificado todos adorarem os egípcios. Então, cada faixa dessa tem um Deus que eles adoram. São vários deuses, inúmeros deuses. Mas Osíris seria o mais conhecido deles todos aí do Egito. Mas tem um Deus também nesse rio Nilo, que é o Deus Api. Então ele é um Deus. O rio Nilo ele é considerado como o quê? Uma divindade. E tem um Deus tomando conta, segundo os egípcios, desse rio. Então, quando Deus vai começar a operar essas maravilhas, vai haver um confronto. Não é um Deus ali que guarda, confrontando, destruindo, né, todo abalando a estrutura comercial, a estrutura espiritual, porque vai tocar no Deus
que eles designam para esse rio, e economicamente. Então, essa praga do rio que vem é para realmente confrontar o faraó, mas não só o faraó, como também o povo vai ficar perplexo com o que vai acontecer. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. E levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos. E todas as águas do rio se tornaram em sangue. Então não foram só as águas, nós vimos que o rio tem fluentes, tem quedas, tudo isso, tudo que é referente àquele corredor, referente ao rio Nilo, tudo se tornou sangue. Então não tinha um lugar, não, vamos lá que vai ter água, vamos, não, todo o rio Nilo foi dominado, rio Nilo, seus afluentes, seus braços, tudo foi dominado por esse sangue, matando, né, os peixes, porque não tem como, não tem oxigênio, e ficaram sem alimento, porque o principal alimento deles é o quê? Um dos principais seria o peixe, a água potável para beber. Então isso começou a afetar e o povo começa a se questionar também, né? E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio fedeu, e os egípcios não podiam beber água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Então esses magos, eles vêm enviados do inferno, eles vêm para confrontar o que está sendo feito. Ah, mas nós também podemos fazer. Agora vamos aqui pensar, amados. Se está havendo todo esse movimento, o peixe morrendo, a água potável acabando, a navegação prejudicada, tudo que era feito no rio parou. Agora, por que se eles eram tão bons, por que eles não consertaram tudo isso? Né? Isso. Se eles fossem tão bons, aí eles pegam lá uma magia, pegam um pó lá e nós também podemos transformar a água em vermelho. Quer dizer, então eles jogam para dizer para Faraó que nós também podemos fazer isso, nada de diferente tem, nada de milagre tem, nada de maravilha tem, porque nós também podemos fazer. Quando na verdade não pode, são eles consertariam o que estava sendo feito. Né? E virou-se Faraó e foi para sua casa. Nem ainda nisto pôs seu coração. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio, para beberem água, porquanto não podiam beber das águas do rio. Eles tiveram de procurar alternativa, não tinha água para beber. Se ele sai para um lado para o outro, é o quê? Deserto, vão morrer o quê? De sede. Não tem o que fazer. Então eles tiveram de começar a cavar poços até achar lençóis para beber água. Porque realmente, como Deus havia prometido, ficou totalmente o Rio Nilo inutilizado. Essa extensão toda, né, mano? Nós não estamos falando de um pedaço do Rio Nilo. Nós estamos falando da extensão toda do Rio Nilo que corta todo o Egito. Ela totalmente inoperante, totalmente sem utilidade. Pela vontade de Deus, pelo poder de Deus. Para Faraó saber e conhecer o povo egípcio também, através do juízo, que eu sou o Senhor. E tudo está nas mãos dele. A tudo ele pode. Assim se cumpriram 7 dias, depois que o Senhor feriu o rio. E nós sabemos que Deus trabalha com o número 7 como o quê? Perfeição. Então a perfeição de Deus se cumpriu ali no Egito durante 7 dias. Ele é um Deus que avisa,
ele tenta de todas as maneiras que as pessoas do outro lado que se opõem, que elas escutem, que elas procurem conhecer, que elas procurem uma informação melhor. Para quê? Para evitar o pior. O que é o pior? O juízo de Deus. E quando ele chega, ele cumpre mesmo a palavra que sai da santa boca de Deus. O que ele promete, tudo vai se cumprir. Amém, amado? E esse movimento que nós estamos vendo nesse livro de Êxodo, ou também de Gênesis, que Deus ele é cumpridor pontual da sua palavra. Nós trazemos isso para nossos dias. É importante sempre nós trazermos essas passagens tão perfeitas de Deus, tão certas de Deus para nossos dias. Ele está dizendo que nossos dias ele também, como ele fez aqui, ele vai cumprir o que está escrito aqui na palavra dele. O que ele prometeu, o que foi profetizado, tudo está se cumprindo e vai se cumprir. Agora, cabe a nós o quê? O que cabe a nós nos dias de hoje? A cada um de nós. Corremos, né? Não é nem mais andar, nem pensar, é correr. E essa perfeição deles é que nos motiva realmente. São exemplos, né, da maneira que Deus trabalha e que Ele é certo. Ele não é um Deus de mentira, é um Deus de verdade, um Deus de seriedade, e que nós devemos trazer por hoje em dia. E Deus ainda, eu creio que nesses dias, Deus ele ainda é mais maleável porque Ele colocou quem? Jesus como intercessor. Porque aí Ele está colocando Moisés, e Moisés é tão falho que ele tem que chamar Arão. Como o trabalho de Jesus é tão difícil de fazer, que Moisés ele é colocado na verdade como intercessor, mas Moisés não consegue. Ele tem que colocar aqui, chamar ainda mais Arão. Olha o trabalho do Senhor. O Senhor hoje em dia, ele faz tudo sozinho. Essa carga que Jesus carrega, essa carga pesada nossa que Jesus carrega nas costas hoje em dia. Então, naquele tempo, ele vai preparando esses intercessores, apontando, um dia vai chegar o quê? A perfeição. Então, na verdade, Deus foi trabalhando nesses defeitos de cada um e trouxe o quê? A perfeição, que é o Filho dele, Jesus Cristo. A perfeição, perfeito. Sem erros, sem pecado, sem dedo de acusador, perfeito. Então, esse trabalho Deus foi fazendo durante todos esses anos antes da vinda de Jesus. E nós vemos a dificuldade de Moisés de se colocar entre ele e Faraó, e depois entre ele e o povo. Muitas dificuldades de Moisés. Mas em tudo Deus tem paciência e vai trabalhando, vai ensinando, vai doutrinando, vai colocando Moisés segundo a vontade dele. E a obra, essa grande operação de salvamento, que na verdade aponta para o salvamento, para o Messias, ao salvamento da humanidade, e que aí está numa porção menor, que é a salvação do povo israelita. Mas aponta para essa proporção que hoje em dia Jesus tem, que é salvar quem? A humanidade. E nós, nesse momento, nós somos privilegiados, temos essa chance de estar, coisa que muitos não tiveram, de analisar, de estudar, para nós avançarmos dentro da nossa vida espiritual de oração, de obediência, de comprometimento, dia após dia. Amém. Amém, amados? Então aqui nós vemos a primeira praga sendo lançada, né, sobre esse povo, primeiro sobre a liderança, para ele conhecer que eu sou o Senhor, que Deus é o Senhor, confrontando o Deus que tinha sobre que tomava conta desse rio, né, esse Deus Api, confrontando ele, essa divindade, né, segundo eles.
e também trazendo ao povo tudo isso que o povo egípcio ficou abalado, né? Porque nunca viram, já pensou uma coisa dessa dimensão? Eu tenho uma dependência, tudo está na minha mão, de repente tudo isso falta. Então também ao povo muitas vezes questionar: quem é esse Deus que está fazendo isso? Que está operando desta maneira tão poderosa? Quem é esse Deus? Amados, é assim que nosso Deus trabalhou e trabalha nos dias de hoje. Amém, amados? Amém. As perguntas ficam, porque a pergunta pode enviar pelo chat, pelo Face, pelo Zap, que eu estou para responder com humildade, para que nós possamos ficar com dúvida nenhuma sobre esse que eu tenho falado muito, eu tenho insistido muito, porque Deus tem tocado sobre esse mover de Deus, que acho que foi esquecido por muitos de nós, o mover de Deus. Quem move? Hoje, em nome de Jesus, o Espírito Santo dele habita entre nós, mas o mover continua sendo ele. Jesus está entre nós e o Pai para apresentar. Nós vamos a Jesus e Jesus pega toda essa demanda e apresenta quem? Apresenta ele, ao Altíssimo. O mover, a solução, isso tudo vem de Deus, continua. Amém, amados? A Jesus cabe o quê, ó? Nos direcionar aqui dentro. Nós vivemos aqui dentro. Quando nós vivemos aqui dentro, quando há algo de errado acontecendo, o que Deus faz? É direto. Por quê? Somos obedientes, estamos aqui dentro. Estamos dentro do reino, somos obedientes a Jesus. A única obra que Ele pede que faça, que creio que eu enviei meu Filho. Então, quando nós estamos aqui nesse contexto, Deus trabalha, Ele opera, Ele vai operar. Mas quando nós vamos adentrando estes livros, nós vemos que Deus ele é perfeito no que faz, a perfeição de Deus. Isso nós temos que trazer, não podemos esquecer nunca. Quem move, quem transforma, quem movimenta, quem faz as maravilhas não é o homem, é Deus. A igreja é de Deus, em nome de Jesus. Hoje em dia, quem está à frente da igreja dele, espiritual, o filho dele, Jesus. Então, o homem nada pode, nós nada podemos fazer. Nós somos o quê? Usados como canal. Mas nós não podemos nos intitular que nós temos poder, que nós podemos fazer isso ou aquilo. Isso tudo cabe ao nosso Deus. Nós somos falhos, somos fracos. Nós estamos vendo aí a dificuldade de Moisés. Somos nós. Então nós nunca podemos, não devemos, isso tem que ficar gravado em nossas mentes, que o poder continua sendo de Deus, o controle continua sendo dele. Tudo que está acontecendo é dele, é controle dele, é domínio dele. Mas para entender tudo isso, nós temos que estar aqui em Jesus. É onde ele move, é onde o Espírito dele vai movendo, vai trabalhando, e trabalha, e nos sustenta nessa dificuldade toda. E não é para qualquer um momento desse, tá, amados? Não é para qualquer um viver e passar bem por um momento desse. Tem que estar firmado, porque as afrontas do inimigo ele vai afrontar, ele vai aproveitar a fragilidade desse momento para entrar. Então nós temos de estar sempre vigilantes, dentro do querer de Deus. Se a gente está dentro do querer de Deus,
onde vai acontecer esse movimento como acontecia aqui, e vai continuar acontecendo. Por isso que a palavra vai declarar que é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Amém, amados? Amém. Amém. E esse reconhecimento, né, de que Deus, nós vemos muitos sendo endeusados. E nem aqui a divindade do Rio Nilo que era endeusada. Um homem não pode ser endeusado, nós somos falhos. Somos falhos. Nós procuramos a cada dia nos colocarmos na posição para estarmos, né, na posição para ser usados, mas nós não temos poder de nada, de nada. Cargo não dá poder a ninguém. Entendeu, amado? O que vai, com a nossa humildade, primeiro colocando a nossa humildade na frente, é querer ser usado por Deus. Simplicidade, humildade. Amém? Amém. Então vamos orar e vamos agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade. Agradecemos a presença de todos por mais essa noite de estudos. Soberano Deus eterno, amado Pai, perante seus filhos que se dispuseram a estar aqui nesta noite para ouvir de Ti, não do homem, mas nós cremos que ensina é o Espírito de Deus, é o seu Santo Espírito, que está entre nós, que habita entre nós, que nós lutamos que Ele esteja entre nós. Por isso que no nome de Jesus nós já vamos colocando todo o nosso agradecimento. Que a sua misericórdia, Pai, continue sobre nossas vidas. Que o seu querer continue sobre nossas vidas. Que nós continuemos sob seus planos, meu Deus. Que nós continuamos sob suas estratégias para sermos usados nestes dias como soldados seus, como pessoas que querem realmente colocar a vida a dispor da obra de Deus. Abençoa cada casa, essas famílias, no nome de Jesus. Abençoa, nós buscamos, Pai, nós necessitamos das suas bênçãos. Nós precisamos sair nessa noite aqui abençoados por Ti, Pai, no nome de Jesus. As nossas casas, as nossas famílias, fortalece as nossas casas, Pai. Guarda, envia suas milícias, suas legiões para nos ajudarem, Pai, no nome de Jesus. Para que realmente nós possamos vencer no mundo espiritual. Quando a vitória é decretada no mundo espiritual, esse mundo material aqui, Pai, se torna fácil para ser vencido e transformado no nome de Jesus. Amém. As palmas exaltam o Senhor. Obrigado. Amém.